Nós saudamos a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós às vezes nos envolvemos com muitos problemas aqui na terra, porque nós nos esquecemos que nós somos apenas peregrinos. Os grandes problemas nossos é que nós pensamos que somos daqui, não somos, né, pastor? Nós somos peregrinos. Se você crê nisso, cante conosco um hino que você conhece. Também quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. E ter uma voz, né? Que esse tempo de frio é difícil de cantar, né? Ainda mais de manhã. Essa é o nosso Senhor. Canta conosco. Vocês conhecem a letra assim. É o 2, irmão, do outro. Bom dia. Bom dia. Quero saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Seu coração seja abençoado nessa manhã com porção dobrada da alegria do Senhor. Amém. Que acordar às 8 horas da manhã aí, para ficar com essa cara de quem lá viu o corrimão de metrô é difícil.
pastor, eu nem conheço ela. Que igreja é essa tal de Amanda? É uma bênção, Amanda, né? Foi enquadrado. Mas o pastor estava falando sobre o romantismo, né? A mulher chateada com o marido, meio frio com ela, assim, aquele negócio meio seco, assim. E aí eles saíram e tinha um senhor, um outro rapaz, fazendo carícias, né, na namorada dele, na esposa dele, né? Acariciando, beijando. Aí a mulher falou: bem, você poderia fazer o que esse homem está fazendo. Aí ele falou assim: você é doido? Eu nem conheço essa mulher. Nunca vi a mulher, né? Bom, vamos falar, vai. Bora, Mateus 18. Mateus 18, verso 21, a partir do verso 21. Mateus 18, a partir do verso 21. Mateus 18, a partir do verso 21. Cada um dos irmãos podem. Vamos ler esse texto juntos? Nós ficamos em pé e cada um vai lendo um versículo, assim. Vamos lá? Em voz alta, né? Solta a sua voz aí e me ajuda aí. Vamos lá? 18, a partir do verso 21. Quem começa? Pode começar. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, não tendo como pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando diante dele, rogava: Senhor, tem paciência comigo, e pagarei tudo. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou o outro a cadeia até que pagasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não devias tu igualmente compadecer dos teus conservos, como também eu me compadeci de ti? Jurado, seu senhor entregou aos procuradores até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Se do teu coração não perdoar cada um por seu irmão as suas ofensas. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, viva, eficaz. Obrigado por sermos confrontados nessa manhã com tão importante tarefa, missão, responsabilidade. Pedimos nessa manhã, Pai, que o Senhor nos abençoe através do teu Santo Espírito a podermos praticar os teus ensinos. Não só, ó Pai, como ouvintes, mas sobretudo como aqueles em quem, ó Deus, a tua palavra tem, ó Pai, produzido frutos. Obrigado por esta manhã, pelas famílias aqui representadas, pela noite de descanso. Obrigado porque nestes últimos dias temos sido abençoados com esta chuva. O Senhor
a cada instante nos lembra o quanto o Senhor nos ama e cuida de nós. E, ó Deus, te agradecemos por esta chuva. Pedimos a tua bênção, agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou convencido, eu não sei se você também está convencido, de que a tentação do ressentimento existe. Há muitas pessoas ressentidas, há muitas pessoas magoadas, há muitas pessoas vivendo dores emocionais, há muitas pessoas sem alegria. E o ressentimento surge por falta de carinho, por falta de sabedoria, por falta de paciência. E até mesmo eu e você, pais, podemos provocar ressentimento no coração dos nossos filhos. Então, eu estou convencido de que a tentação do ressentimento existe. E isso acontece porque as pessoas nos ferem. Nós não conseguimos viver sem as pessoas. E todas as vezes que nos aproximamos das pessoas, elas nos ferem. Algumas propositadamente, outras não, acidentalmente. Algumas pessoas nos machucam sem terem essa intenção, mas outras propositadamente nos machucam. Agem intencionalmente, agem realmente sabendo que vão nos atingir, que vão nos machucar, que vão provocar um sangramento de algumas feridas, não é? Outras não. Outras pessoas agem sem esta motivação intencional, mas acaba que isso também nos machuca e nos fere. Então, se eu e você sabemos que os nossos relacionamentos, se eu e você sabemos que pessoas nos ferem, nós precisamos tomar cuidado e aprendermos a lidar, não é, com essa situação, porque eu e você vamos ser feridos. Isso é ponto pacífico. Às vezes, se você se propor a caminhar comigo, em algum momento eu posso te decepcionar, eu posso te magoar, eu posso falar uma coisa, eu posso fazer algum gesto, alguma situação que eu te deixe chateado, não tem como. Outro dia, uma família foi lá na igreja, falando do pastor, falando não sei o quê, olha, não mudem da igreja, imaginando que vocês estão vendo para a igreja um pastor perfeito. Eu quero tomatar, porque é um negócio maluco, eu tenho que consertar, é uma confusão. Vou atrás, peço perdão, sei lá. Tem o pessoal que até aceita, o pessoal que não aceita, não. Entendeu? Mas isso acontece, esse processo. Então, se vocês pretendem se casar, se você pretende ter filho, então fica claro, fica decretado aqui que você vai ter, em algum momento, algum tipo de mágoa, de ressentimento, alguma situação ali naquele relacionamento que vai provocar alguma coisa. Por isso que a palavra de Deus vai trazer para mim e para você algumas orientações de como lidarmos com as situações. Que elas vão chegar, elas vão chegar. Como o pastor disse aqui ontem, a tempestade vai chegar. Isso pode ficar tranquilo. Não, pastor, eu e minha esposa e tal, nós já planejamos, nós já falamos, nós já temos tudo adequadamente planejado. É interessante esse negócio da vida, porque a gente se prepara para responder as perguntas e a gente estuda para responder algumas perguntas e depois a vida nos faz uma pergunta que nós não tínhamos preparado para responder. Essa matéria nós não estudamos. Nós estudamos todas as matérias, menos aquela. E a gente não, puxa vida, por que você não fez uma pergunta naquilo que eu sou bom? É uma pergunta sempre na hora em que nós estamos numa situação vulnerável, enfim, que não temos estudado a matéria. Então, isso vai acontecer. Se você vai se casar, se você já é casado, se você tem filhos, se você pretende ter filhos, não tem como não haver essa situação neste processo. E o ressentimento, o fato de você ressentir aqueles sentimentos, requentar aquela situação vivida, aquela experiência vivida, isso com certeza é um grande inimigo dos relacionamentos. Os relacionamentos sofrem por esses
processos. Não é? As mulheres têm talvez um pouco mais de dificuldade de lidar com esse negócio, porque as mulheres têm uma mente fértil, né? Então ela consegue citar algo que aconteceu há 15 anos atrás, quando você esqueceu da data do aniversário dela, no dia 30 de fevereiro de... mas aquele dia você esqueceu do meu. Quando foi isso? Aquele dia, 1960. Né? Meu Deus do céu, eu nem sei o que eu comi ontem. Não lembrar desse negócio. Né? E é uma crise essa questão. Né? E a gente se envolve em confusão, né? Porque essa questão de relacionamento, como eu disse, intencionalmente ou não. Né? Meu genro, durante um período, um processo de uma transferência de uma empresa para outra, ele morou um tempo comigo, com a minha esposa, a minha filha, e um dia eu chego em casa e a minha esposa tinha feito lá todo um arranjo no cabelo, um negócio assim, ela trocou o castanho claro por castanho meio claro, e aí deu umas apanadas assim, né? E o homem é maravilhoso nesse negócio, de perceber esse negócio, esse detalhe, né? E eu cheguei feliz da vida para almoçar, né? Quando eu cheguei, o meu genro falou assim: ô sogrão, onde é que tem um mecânico para me levar o carro, que agora apareceu uma mancha de óleo lá na garagem? Aí eu fui falar lá do mecânico. E aí estou dando atenção aqui, não prestei atenção na minha esposa. Quando eu me volto para ela, ela olha assim para mim e diz assim: você fica ensinando lá na igreja que os homens têm que prestar atenção nas mulheres, mas você não presta atenção em mim, né? Eu falei: meu Deus, que confusão, né? Aí eu falei: meu gente, a confusão que você me arrumou aqui, né? Não tem nada a ver com isso, não. Eu só perguntei: então, você tem que estar aí. Barato, esse negócio de relacionamento é muito hilário, né? Nossa, a gente dá muita risada depois quando passa essas situações assim, né? Mas o ressentimento é um grande inimigo dos relacionamentos. O ressentimento rouba as nossas energias, são sugados. Todas as vezes que você lembra de algo que te fizeram, as mágoas provocadas por alguma atitude, por algumas palavras, por alguma coisa que te fizeram, uma traição, por uma ingratidão, as suas energias vão tudo embora. Suga. Você fica exausto. Porque você tem que fazer um grande exercício para justificar a si mesmo do quanto você foi injustiçado, de quantas pessoas foram ingratas com você. E aí você tem as suas energias todas sugadas, não é? E quando você lembra de um fato assim, nossa, você fica deprê, você fica assim para baixo, porque você não tem mais energia para nada. Acabou o dia. Se de manhã você ali eventualmente alguma situação te remeter a uma situação que você viveu, que é mal resolvido, você não tem que... Acabou o seu dia, porque você vai ficar o tempo todo remoendo e sem energia e sem motivação. Ninguém pode ficar ressentido e feliz ao mesmo tempo, não é? O ressentimento é inimigo da felicidade. Se você guarda mágoas no seu coração e continua ressentindo, você apenas está se ferindo. Toda hora você abre de novo aquele ferimento, e aquele ferimento começa a sangrar de novo. Você começa a sofrer novamente e chorar novamente por aquela situação, porque a única dor que tem memória é a dor da alma. Você conta uma experiência que você teve arrancando um dente, ou uma experiência lá de uma cólica renal, ou de alguma outra dor que você viveu, você não chora. Mas se você contar de algo que te fizeram, do que o teu pai te falou, do que o teu pastor te falou, do que a tua esposa falou, do que o
Aí o marido falou, você começa a chorar. Você começa a chorar. As pessoas soluçam. Mas quando aconteceu isso? Já faz alguns anos, pastor, mas toda vez que eu conto isso, é até confusão. Então, é uma situação bem delicada. A boa notícia para mim e para você, se é um fato que os nossos relacionamentos eles nos ferem intencionalmente ou não, nós temos uma boa notícia que a palavra de Deus nos traz quanto a lidarmos com essa questão. Mas eu queria ver antes o que eu e você normalmente fazemos quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, e quais são as primeiras ações, atitudes que nós temos quando isso nos acontece. A primeira coisa que eu e você fazemos quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, é tentar ignorar o fato. É a primeira coisa. Nós tentamos ignorar aquilo, nós sofremos em silêncio num primeiro momento. E aí a gente imagina que, se esperarmos, a dor vai passar e nós vamos superar aquela situação, e nós então fazemos de conta que não está doendo aquilo que ouvimos, aquilo que sentimos, aquela situação. Nós fazemos de conta que não existe, que aquilo nem nos machucou, e nós tentamos tocar a vida dessa maneira, porque normalmente nós lidamos com a dor fazendo de conta que ela não existe. E algumas pessoas até aconselham dizendo assim: o tempo é um santo remédio. Mentira. O tempo não cura nada, não. Entendeu? O tempo, nesse processo, não cura nada, não. Com o tempo você esquece. Isso aí vai passar, você espera, isso aí. Porque o tempo só vai piorar a situação. O salmista fala isso no Salmo 39, versos 2 e 3. Ele diz o seguinte: enquanto me calei, restinado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia no meu peito enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Negócio, né? O salmista já tinha tentado esse negócio aqui. Ele falou: piora, vai piorando, vai piorando. Uma segunda possibilidade que nós tentamos nesse processo de ressentimento, mágoas, enfim, de tentarmos resolver isso, é fugir. E também no Salmo 55, verso 6, o salmista fala dessa experiência. Ele diz assim: quem me dera eu tivesse asas como de pomba, voaria até encontrar repouso. Não sei se você já ouviu alguém dizer assim: qualquer dia eu sumo dessa casa, qualquer dia eu desapareço, tá bom? Eu quero ver. Não sei se alguém já falou isso. Lá, acho que é lá em Americana. Se amanhece sempre aquele negócio, síndrome de pomba, né? Vou fugir, vou desaparecer. Você fica falando, eu quero ver. Qualquer dia eu sumo daqui, eu quero ver como você vai fazer. O pastor também diz assim: qualquer dia eu vou embora da cerveja, entendeu? Quero ver como é que vai ser. Vai melhorar. Então o salmista diz assim: amanheci com essa síndrome de pomba, vou embora, né? Vou sumir. Também não resolve o problema, não é? Porque os problemas continuam. Quer dizer, mesmo que você não tenha essa síndrome de pomba, de voar, algumas outras fugas que são possíveis. O alcoolismo é uma fuga, as drogas, né? O divórcio é uma fuga. O divórcio é uma fuga. Você
vê como uma possibilidade de solução, né? Um dia um irmão chegou na igreja dizendo que ia separar da esposa. E eu falei, poxa vida, mas que decisão séria você está tomando, né? Sério? Por que você acha que essa decisão vai ajudar você em que? Não é possível mais viver com essa mulher e tal. Eu falei, mas você vai ter que se relacionar com alguém, porque você é muito novo. Você vai ter que encontrar uma outra pessoa. E você imagina que essa outra pessoa também não tem as suas dificuldades, as suas inseguranças, os seus medos, não é? Uma fuga. É uma fuga, um divórcio é uma fuga, não é? Só que essas fugas não eliminam o problema, não resolvem o problema, eles continuam a existir, mesmo você mudando de cidade, mesmo você mudando de estado, mesmo assim, outro país, porque não é uma questão geográfica. A terceira possibilidade diante dos ressentimentos é angustiar-se. A angústia é uma tentativa de controlar o que é incontrolável. Quando você tenta controlar algo sobre o que você não tem controle, você passa a se sentir ansioso, angustiado. Você não pode controlar todas as coisas e você não pode mudar as pessoas. Então assim, já viu aquela pessoa angustiada? Fala do problema, conta para todo mundo e está ali, eu não dormi de noite, e eu estou angustiada, e eu não sei o que está acontecendo, nem remédio mais agora está adiantando, porque na verdade é o desejo de controlar coisas. Você quer ter o controle das coisas, porque o que nos angustia na vida, imaginarmos que nós estamos perdendo o controle. Não é? Agora, quem foi que disse que eu e você temos controle de alguma coisa? Não tem controle de nada. Nós, como fruto do pecado, imaginamos que somos como Deus, porque essa foi a proposta lá no Éden. Seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus. E aí a gente tem essa ideia de que nós podemos controlar tudo, de que nós podemos ter tudo perto da gente, que a gente pode dar ordem aqui e ali, e fazer isso, fazer aquilo. Mas quem é que foi que disse isso? Não tem controle nem sobre minha vida. Estou aqui pela graça de Deus. E aí quando as coisas parecem que estão fugindo do nosso controle, a gente começa a se angustiar. E a gente imagina que quanto mais falarmos sobre aquilo, e quanto mais nos angustiarmos sobre aquilo, nós vamos reaver aquele controle. Isso não é verdade. Pelo contrário, isso agrava o problema. E uma quarta atitude nossa é ressentirmos. Nós ficamos ressentidos com aquela situação. E o ressentimento, segundo a palavra de Deus, é algo inútil. E nós alimentamos esse ressentimento com a raiva, com a ira, com a amargura. Nós nos fechamos dentro de nós mesmos com os sentimentos de autopiedade e vamos nos envenenando, porque esse sentimento vai nos corroendo por dentro. Toda pessoa vítima de um processo aí de relacionamento, de uma situação de vida e tal, ele acaba desembocando nessa ideia de autopiedade, porque ele quer que todo mundo olhe para ele como vítima. E parece até que a gente se sente bem quando alguém fica olhando para a gente numa situação de traição, de ingratidão, de alguma coisa que nos aconteceu. Ah, tadinho, né? Puxa, você sempre foi uma pessoa tão boa, né? Nossa, você sempre fez todas as coisas certinhas, né? Olha, já pensou a ingratidão das pessoas, né? E aí a gente entra nesse processo de autopiedade. E a gente fica indignado se as pessoas não têm essa atitude de autopiedade, ou de nos olhar com esse olhar de misericórdia, de tentar nos ajudar numa situação assim, de nos vermos como vítimas do processo. Então, essa questão do ressentimento tem a ver com essa ideia de que o mundo todo e as pessoas todas têm que ficar meio que olhando para mim, né?
vocês têm que de alguma maneira massagear esse ego, porque eu vou me sentir um pouco melhor. E há até uma certa indignação quando alguém não age assim, né? Nessa ideia de que nós somos vítimas. Lembra você daquela passagem que os dois discípulos estão voltando para Emaús depois da crucificação de Jesus? Quando Jesus se apresenta para conversar com ele, e Jesus fala: por que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? Aí ele diz assim: você é o único que não sabe o que aconteceu com a gente? Não acredito que você não sabe o que aconteceu com a gente. Hortolândia inteira está sabendo o que aconteceu e você não sabe. Não acredito. Então, sim, essa questão de autopiedade, né? É possível você não estar solidário à minha dor. Não é possível isso, não é? O que o texto diz, irmãos, naquilo que nós lemos sobre o perdão? Jesus Cristo está falando sobre o perdão na igreja, o perdão nos relacionamentos, o perdão no casamento. Jesus está falando sobre o perdão, não é? E ele vai nos ajudar a entender um pouquinho essa dinâmica quanto ao ressentimento. Verso 21. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Na verdade, Pedro está dizendo para Jesus assim: Jesus, qual é o mínimo? Qual é o mínimo que eu devo perdoar? Jesus responde para Pedro: Pedro, quem perdoa não pode fazer conta. Quem perdoa não pode ficar contabilizando perdão. Quem perdoa deve oferecer perdão ilimitadamente. Porque se você contabiliza perdão, na verdade você não perdoa. Porque quando você perdoa, essa dor deixa de existir na sua mente, no seu coração. Não é que você esquece do problema. Não é que você passa uma borracha no que você viveu. Não é isso. Mas aquela dor não provoca mais sofrimento. Aquela dor deixa de existir, passa a ter apenas uma lembrança do que você viveu, e você dá risada até dessa situação que você enfrentou. Então Pedro quis meio que dizer assim: irmão, vamos colocar 7 na conta, porque afinal de contas 7 é um número assim, né, cabalístico aí, né? 7, perfeição e tal. E aí Jesus acaba com a festa de Pedro. Não, eu te digo que até 7. 70 vezes 7, mas no sentido de que não há como contabilizar perdão e não se deve contabilizar perdão. Essa parábola é a ilustração do que Jesus estava querendo ensinar sobre perdão, e ele passa a contar essa parábola. E essa parábola conta e pode ser usada nesse contexto do casamento, dos nossos relacionamentos. E se algo que acontece por falta de perdão é o divórcio. O divórcio é fruto do coração endurecido, da insensibilidade, da atitude de não perdoarmos e de imaginarmos que não deveríamos e não devemos oferecer perdão. Então, verso 22, verso 23. Respondeu Jesus: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Primeira coisa que eu e você temos que ter em mente quando entramos nesse processo de aprender sobre o perdão: todos nós somos devedores. Todos nós devemos. Não há ninguém aqui que possa dizer que não tem uma dívida com alguém. Não há ninguém aqui que possa dizer assim: pastor, eu estou quites, eu não tenho dívida nenhuma, nem com a minha esposa, nem com os meus filhos, nem com os meus pais, nem com o pastor, nem com os irmãos da igreja, porque eu e você pisamos na bola. Tem como nós passarmos nesses processos de relacionamento sem estarmos neste contexto, estarmos devendo. Nós devemos.
nós estamos devendo. Todos nós devemos mais do que nós podemos pagar. Todos nós devemos mais do que podemos pagar. Se eu e você tivermos que pagar o que nós devemos nos nossos relacionamentos, nós não temos como, não há recursos para fazermos isso. Então nós contamos e necessitamos da graça, do perdão de Deus para conosco, e nós precisamos exercitar também esse perdão e esta misericórdia nos nossos relacionamentos. O verso 26 e o verso 27. Quando começou a ser, foi trazido à sua presença um rei, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. A Bíblia diz que perdão é o cancelamento da dívida. Então aquele homem que devia ao rei uma quantia que ele não podia pagar, teve o seu perdão, alcançou o seu perdão. O Senhor, aquele rei, rasgou a dívida daquele homem, daquela pessoa que devia para ele. E essa experiência é a minha e a sua, porque o que eu e você devíamos para Deus, o que eu e você havíamos cometidos contra Deus, porque éramos inimigos de Deus antes de termos sido alcançados por Cristo Jesus, era algo que eu e você não podíamos pagar. Outro dia um jovem chegou lá na igreja, ele está namorando uma moça lá na igreja, e ele disse assim para mim: pastor, eu já não sei se eu sou católico ou se eu sou crente. Eu, mas por que isso? Eu estou meio confuso nesse negócio agora. Aí eu falei assim: você tem Jesus e Jesus é suficiente na sua vida, ou você precisa de mais alguma coisa além de Jesus? Aí ele falou assim: como assim, pastor? Não, se você tem Jesus como seu Salvador e Jesus é o suficiente na sua vida, o seu Salvador e o seu Senhor, e você não precisa ser revela, você não precisa se ajoelhar diante de um santo, você não precisa guardar um dia específico, você não precisa deixar de comer carne na Semana Santa, você é um crente. Mas se você tem Jesus e precisa de mais alguma coisa, você ainda não entendeu o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Eu falei: não, pastor, é Jesus. Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Então você é crente. Você é um salvo. Porque quando entra Jesus e mais alguma coisa, a pessoa não entendeu o que Jesus Cristo fez na cruz, rasgando uma duplicata, rasgando uma dívida que eu e você tínhamos e que nós não podíamos pagar, e então foi nos oferecido o perdão. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo deu um brado, um grito, dizendo: tudo está consumado. Tudo está consumado. Tudo que precisava ser feito foi feito. Tudo que você precisava e eu para ser salvo já foi feito por Cristo, e nós então somos aceitos pela graça de Deus. Isso é tão complexo em nós que às vezes você ora pedindo perdão a Deus, Deus te perdoa, mas você não se perdoa. Você não se sente perdoado. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, verso 1, lá de Romanos, ele diz assim: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Conversando um dia com uma jovem, ela disse para mim assim: pastor, como é que Deus pode me perdoar se eu cometi 2 abortos? Como é que Deus pode me perdoar se eu matei 2 crianças? Eu disse:
disse, essa é a graça de Deus, maior do que eu e você podemos fazer. Aleluia. E você precisa pedir a Deus que esse sentimento de perdão invada o teu coração, porque fomos perdoados. Não há mais nenhuma dívida. Glória a Deus. Não há mais nada a ser feito. Já foi nos oferecido em Cristo Jesus o perdão. Agora, quando Jesus conta essa parábola, ele quer trazer para mim e para você essa compreensão de que se Deus nos perdoou, por que eu e você não podemos perdoar os outros? Aqueles que nos devem. Porque o maior exercício, a maior graça, a maior de todas as bênçãos, foi nos oferecido por Cristo gratuitamente. Se eu e você tivéssemos que pagar, eu e você não valemos o preço, porque não há preço. E aí, Jesus continua contando esta parábola. Mas quando aquele servo saiu, aquele que havia sido perdoado, aquele crente que foi salvo, que foi livre da sua condenação, ele sai e encontra um que lhe deve 100 denários. E aí ele agarra essa pessoa, começa a sufocar aquela pessoa, dizendo: você me deve, você tem que me pagar o que você me deve, você vai pagar o que você fez para mim. O seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. O que o meu próximo deve a mim não se compara com o que eu devi a Deus. Dá para entender essa? Assim, sim. Dá para nós entendermos? O que te fizeram, as mágoas do seu coração, os ressentimentos, não se comparam com aquilo que eu e você fizemos, com as nossas atitudes, com a nossa rebeldia, com a nossa miserabilidade. Falei essa palavra, miserabilidade. Eu estava com vontade de falar ela, eu achei miserabilidade. Pronto, falei. Tudo com essa palavra, Senhor. Olha o que Jesus nos ensina. O rei, esse homem, a Deus, esse homem devia, e eu e você devíamos, 10 mil talentos, 60 milhões de denários, que corresponderia à moeda de hoje a 1 bilhão de reais. Você tem 1 bilhão de reais? Se vender a sua sogra, quando você pega no mercado para se vender você. Outro dia o irmão pastor falou para o outro assim: você não quer um irmão lá na sua igreja? Não, eu estou dando. Aí o pastor falou assim: mas por que você está dando isso? Não, eu dou e ainda pago o dízimo dele. Olha, tem pessoas. Tem um pessoal que sabe. Você é aqui, acho que aqui não tem não. Na americana tem um pessoal assim, né? Um pastor amigo meu que um dia num sermão fúnebre ele disse: pastor, a próxima vez que for levar alguém na igreja, me consulte, que eu tenho uma lista. Não leva assim, sem consulta, me consultar. Aí sim, o irmãozinho assim, terminou o sermão do culto fundo, né? Pastor, deixa eu ver aquela sua lista. Todo pastor tem uma lista, você fica esperto. Cadê o Marcelo? Não, Marcelo. Você tem uma lista. Deus me consulta, leva. Porque Deus leva só joias, assim, negócio, né? Aprendi uma ontem com o pastor Jesse sobre princesa e rainha. Porque Abraão, Deus muda o nome de Sara, né? Para princesa. Aí o pastor Jesse, sabe por que Deus chama
ensinou Abraão a chamar Sara de princesa. Eu falei assim, não, porque princesa não envelhece, rainha envelhece. Opa, profundo esse negócio. Então para de chamar sua mulher de rainha, chama de princesa. Aprendi esse negócio aí. Gostei desse negócio. Pode passar, né? Ó, então R$1 bilhão. Agora, o outro devia para ele 100 denários. R$1.400. Olha a proporcionalidade da dívida, né? Você devia nos 1 bilhão para Deus, e alguém nos deve R$1.400. Nós não perdoamos esse que nos deve R$1.400, porque ficamos indignados, porque afinal de contas, como é que alguém ousa fazer isso com a gente e tal. E Deus nos perdoou uma dívida que eu e você não teremos como pagar. Verso 30 e 31. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Quando eu não perdoo o meu próximo, eu estou tentando aprisioná-lo, eu estou tentando dominá-lo, eu estou tentando criar existencialmente, moralmente, espiritualmente, uma prisão para essa pessoa. Quando eu não perdoo alguém, irmãos, eu estou lançando essa pessoa no inferno. Eu estou colocando essa pessoa no inferno. E Deus não nos lançou no inferno. Deus nos resgatou do inferno. Eu tenho a impressão de que algumas pessoas que não perdoam vivem a seguinte experiência: você tirou a sua alma do inferno, mas não tirou o inferno da alma. Tem algumas pessoas que vão para o céu, mas vivem aqui na terra no inferno, angustiadas, maquinando, planejando. Pessoas que não conseguem ter alegria, pessoas que não conseguem falar das vitórias que Deus tem concedido, mas falam das frustrações da vida. Perdão é entregar para Deus a dívida que você tinha para comer. Olha o que é o perdão, irmãos. Eu pego o que você me deve e entrego para Deus. Uma jovem procurou o pastor, ela ia se batizar. E aí ela disse: pastor, eu não posso me batizar não, porque eu tenho um ódio da minha irmã. Eu não consigo ver a minha irmã, eu tenho vontade de voar nela. Isso não pode ter um sentimento de uma pessoa que vai se batizar. O pastor perguntou: mas qual é o motivo dessa revolta? Por que você tem tanto ódio da sua irmã? Pastor, a minha irmã me provoca o tempo todo. Ela usa as minhas roupas, pastor. Pior que usar as minhas roupas, ela deixa sujas as minhas roupas. Basta eu comprar uma roupa e eu escondo e ela acha. E quando eu for para usar, ela não usa. Aí o pastor disse: bem, é fácil resolver isso. Como fácil, pastor? Porque eu já falei com ela, já ameacei ela, já falei com meu pai, já falei com a minha mãe. Ela não tem jeito, mas ela faz isso para me provocar. Eu falei: então faz o seguinte, entrega todas as suas roupas para Deus. Você não precisa mais se angustiar, porque não te pertence mais.
pertence a Deus. Porque quando eu entrego para Deus, já não é mais meu, é dele. Isso eu não fiz ainda. Aí ela disse que reuniu as roupas, orou, entregando a Deus, consagrando a Deus. Essas roupas tudo sujas. E aí a irmã dela passava com a roupa perto dela, com a roupa dela perto dela, ela não se importava nada, não se importava. Aí a irmã ficou frustrada. Aí ela disse assim: você não vai falar nada? Eu não. Por quê? Estou usando só a blusa, ó, aquela blusa que você comprou. Você não ficou bonita você. Mas por que você não vai mais falar nada? Porque não é mais minha essas roupas, não me pertence mais. Como não te pertence mais? Eu dei para Deus. Todas essas roupas aí são de Deus. De Deus? Você tem umas roupas para Deus, você é Deus. A moça parou de usar as roupas e foi com ela para a igreja e pediu perdão para ela. Glória a Deus. Percebe isso? Esse sentimento, essa mágoa não é sua. Não é para você negar a dor, não é para você dizer que não doeu, não é para você dizer que isso não te machucou, não é para você dizer, é para você entregar isso para Deus. Os irmãos de José dão um testemunho fantástico quando ele diz assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bênção. Há algumas pessoas que agem intencionalmente para nos machucar, mas entra Deus no processo e Deus muda essa história. É sempre assim. Por que você teve que carregar isso? Não nos pertence, não é meu, não é seu. Entrega essa dor para Deus, essa dívida não é sua. Entrega para Deus. Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa, não consigo ter um sentimento de amor por essa pessoa. Por toda vez que eu lembro dessa pessoa, eu dou vontade de dar uma ré no carro e passar por cima dele. Mas, Senhor, não me pertence mais isso. Está nas tuas mãos, eu entrego nas tuas mãos. Porque é isso que o texto nos ensina. E aí o verso 32 e o verso 33: então o Senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei a tua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irmãos, quando você vê uma pessoa sem misericórdia, não significa que esta pessoa não experimentou misericórdia na sua vida, mas sim que ela não se tornou canal de bênção de Deus para exercitar a misericórdia. Eu tenho muito medo de crente que fica apontando o erro dos outros. Eu tenho muito medo. Sabe aquele pessoal que se arroga o direito de ser os guardião da moralidade? Pastor, o pecado está entrando dentro da igreja. Pastor, o senhor precisa olhar para essas mulheres aí estão com umas roupas aí, pastor. Outro dia o irmão falou para mim assim: pastor, o senhor viu a saia daquela irmã? Eu falei: não vi, porque se eu olhar, não, que eu sou pecador, não. Me ajuda, não fica me mandando olhar para a mulherada, não. Não faz isso comigo. É bem verdade que tem umas que é terrível. Outro dia eu fui numa igreja que colocaram uma parte aqui dos bancos para a mulherada sendo aqui na frente, não, porque aquela cruzada de perna, o pastor mata o cara. Né? Aí colocaram aqui um tapuminho aqui assim, né? Eu falei: meu irmão, eu tenho um coração puro, irmão, eu tenho. Mas assim, eu pego. Eu não pego, mas eu pego, entendeu? Eu não pego, assim, porque é o Espírito Santo. Mas eu pego. Eu falei: vamos trazer minha esposa para essa jogada. Vamos trazer uma mulher da igreja para essa jogada. Eu estou fora desse negócio. A pessoa falando para a mulher: ela está olhando suas pernas, está meio curta sua boca. Mas só, que conversa é essa, velho? Fala a esposa, minha esposa está lá em Atibaia, no retiro. Diz que ela não está comigo aqui, viu? Estamos firmes.
mandou um abraço. Não tinha dado no grupo. Então, mandou um abraço para você, Moab. Enfim, quando você vê uma pessoa sem misericórdia, é isso. Não é que ela não tenha experimentado, mas ela não se tornou canal de bênção. E presta atenção numa coisa, irmãos. Quanto mais espiritual formos, mais humanos nos tornamos. Já falei isso aqui para vocês? Espiritualidade não tem nada a ver com esse negócio de você ficar vendo anjo. Um anjo. Não tem nada a ver com esse negócio assim. Você sentiu o que eu senti? Não tem nada a ver com isso. Uma pessoa espiritual é uma pessoa humana. Olha para o próximo com misericórdia. Outro dia eu cheguei lá na igreja com uma turma que eu achei na rua para dar banho. Então, esses caras que ficam lá na ponta, moram assim, o pessoal não estava banho, tinha mulher também. Levei uns 3 ou 4 lá para a igreja. Eu vou dar banho nesse povo todo. Dá banho não, vocês vão tomar banho, pelo menos comer, trocar de roupa. Aí quando eu chego com aquela turma, tem um irmão da igreja e fala assim: o que é isso aí, pastor? Eu falei assim: seres humanos. A imagem e semelhança de Deus. Está meio derrubadinho, mas é tudo. O que é isso? O que é isso? O ser humano. Pronto. Entendeu? Está meio derrubadinho, está meio fedidinho. Mas se der uma garimbada, ela pruma. Der um vácuo. Vou comprar um vácuo lá na igreja. Já lava a roupa tudo. Entendeu? Misericórdia. Espiritualidade tem que desembocar um olhar de misericórdia. Ser humano. Aquelas pessoas que se arrogam. Negócio complicado. E esse pessoal esconde o leite, viu? Essa turma que fica ticando pedra aí, esconde o leite. Se você for dar uma pesquisada aí, entendeu? Bem, vamos tocar. Verso 32 e 33. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O ressentimento nos afasta das pessoas. E o ressentimento nos afasta de Deus. O ressentimento esvazia a casa. Porque ninguém consegue viver com a pessoa ressentida. Como é difícil você conviver com pessoa que tem uma agenda de mágoa. Como é difícil você estar perto de uma pessoa que ela só fala do que fizeram, das frustrações, das decepções, do quanto ela sofreu, do que aconteceu. Então é difícil. A gente aguenta, está ali, tem que aguentar. Mas é difícil. É difícil. Isso aí. Uma mulher irada. É verdade, não é só você morar numa casa com um goteiro. Quem foi pobre aqui? Casa com goteiro. Rapaz, não adianta você sair. Aquilo é um fenômeno. É um fenômeno isso. Porque você sai, a goteira te percebe. Você arrasta a cama pra cá. Tem gente que sabe que eu vou. E aí você vai para dormir. Dali a pouco, veio. Aí já. Meu Deus do céu. Mulher iracunda. É como morar numa casa com goteiro. Salomão entende de mulher, né? Salomão, cara. Aí ele disse assim: puxa vida, tem umas que é terrível. Nossa. Então tem mulher reclamando disso.
assim, o ressentimento esvazia a casa. Esvazia a casa, ninguém vai ficar perto de você não. Ninguém vai ficar perto de você, sai fora, vaza, dá linha na pipa, porque não dá para ficar perto, assim, não dá. Conviver com pessoas assim é muito difícil. É um negócio difícil. Eu estava conversando com o Senhor um dia, numa caminhada lá que eu faço de manhã, e aí ele estava contando para mim que ele tinha expectativa, ele estava frustrado, era uma segunda-feira, que no domingo não apareceram os filhos, ele era viúvo e tal. E ele estava muito triste, porque os filhos não estavam vindo mais na casa dele, ele gostaria muito, que a casa dele é grande, mas não tem mais ninguém em casa. Aí eu falei para ele assim, mas como é que é o seu relacionamento com seus filhos? Como é que é o seu relacionamento? Ah, pastor, eu acho que eu não fui um bom pai, não. Eu fui um camarada muito crítico. Eu acho que eu sou o culpado de ter afastado os meus filhos. Falei isso. Porque a gente nunca fala de uma coisa boa, a gente só fala de coisa ruim. A gente só fala das frustrações, dos erros. E como? Vocês já notaram que criança não fica perto de gente ranzinza? Criança é legal, você fala, criança é legal. Criança fica perto de gente que gosta dela. Não? Um dia um diácono desses encrencado falou para mim, era novo no ministério, falou assim: o senhor brinca muito. O senhor brinca mais sério na mensagem. E Jesus nunca brincou quando ele estava pregando. Assim, é verdade. Mas as crianças gostavam de estar perto dele. Isso significa que ele tinha um coração alegre. Porque criança não fica perto de gente enguiçada. Criança corre no légua de gente assim. Então, a casa fica vazia. A casa fica vazia, a família vai diminuindo. E aí a gente vai ficando sozinho nessa caminhada. Se eu e você já recebemos o perdão de Deus, o que nos compete fazer? Repetir o mesmo em relação aos outros. E quando não fazemos isso, irmãos, nós somos lançados no calabouço para sermos torturados. Olha que coisa. Nós somos então colocados num julgamento existencial. Deus vai trabalhar no nosso coração até que nós nos lembremos de perdoar essas pessoas. Porque aquilo que você tem tentado esquecer, na verdade Deus está lembrando você dessa situação. Porque tudo remete àquela situação. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi de uma Bíblia que eu comprei algum tempo atrás. Hoje você compra a Bíblia aí no shopping, enfim, né, supermercado, né? Mas teve uma época, estava estudando, comprei uma Bíblia de estudo de Shed. Lembra do Shed? Uma das primeiras a sair, uma Bíblia de estudo. Era a sua época? Aí, sabe? Você é meio jurássico, né? E eu fui no culto, e o missionário que ia falar naquela noite estava com uma Bíblia, sabe aquela Bíblia acabadinha? Né? E aí o Espírito Santo disse assim para mim: dá a sua Bíblia para ele. E eu falei: vou dar nada. E o Espírito falou: dá a sua Bíblia para ele. Não vou dar, eu nem paguei a Bíblia, estou pagando. Você vai dar. Ele passou o culto todo eu brigando com o Espírito Santo. E não deu. Foi embora. O missionário lá na porta com a Bíblia surradinha, despedindo. Todas as vezes que eu pegava na Bíblia, não lembrava do missionário.
correio, aquela Bíblia, para o missionário, não tive paz no coração. E o dia que eu coloquei no correio, tiraram 1 tonelada de cima das minhas costas. Eu saí correndo assim. Interessante. É isso que a Bíblia diz, irmãos. É isso que a Bíblia diz. Não adianta você tentar esquecer, não. Você deve liberar o perdão para ser tirado desse calabouço. E além de estar no calabouço, ainda tem os verdugos que ficam chicoteando você. Olha que negócio. O que eu faço com esse sentimento? Entrega para Deus. Eu não consigo, entrega para Deus. Peça a Deus. Criança nos ensina muito, irmãos. Uma irmãzinha da igreja me contou que a filhinha dela, com 7 anos, 6, 7 anos de idade, quis convidar uma menininha da escola para o aniversário dela. E a irmã, a mãe perguntou para a filha: você não gostava dessa menina? Você sempre falou que essa menina era isso, era aquilo, você não gostava dela, por que você quer convidar ela para o ministério, para o seu aniversário? Ela falou assim: é porque agora eu estou olhando para ela com os olhos de Jesus. Glória a Deus. Olhando para ela com os olhos de Jesus. É isso. Passe a olhar com os olhos de Jesus. A sua mente está desfocada. Você é limpo. Está enxergando uma nuvem. Então olha com os olhos de Jesus. Jesus, deixa eu enxergar com os teus olhos. Minha irmã de uma outra igreja chegou para mim e disse: pastor, o que eu faço? O que é? Falou assim: ó, meu marido me abandonou quando os nossos filhos eram pequenos e foi viver com uma sirigaita. Agora o cara está doente, pastor. Ele voltou para casa. As pessoas estão dizendo a mim que eu tenho que pôr ele para fora. O que eu faço, pastor? Cada pergunta, né? Eu disse: o que Jesus Cristo faria em seu lugar, minha irmã? Colocaria ele para fora? Ou o acolheria? Ela falou: ah, pastor, não dá para conversar com o senhor. O senhor é muito bíblico. Vai e faça. Não peques mais, vai, não peques mais. Ué, o que eu vou falar? O que nós vamos falar? Explica aí. Me ajuda? Nós vamos chupar essa manga junto. Então, concluí. Não sei nem que hora é, 10 horas? Falaram que eu posso até medir. Eu e você precisamos entender que sem perdão não há unidade que sobreviva numa relação familiar. Sem perdão, o nosso mundo vai ficando cada vez menor. Sem perdão, nós não temos alegria, nós não temos motivação, nós não temos razão para existir. Talvez você esteja aí dizendo: pastor, o senhor não conhece a minha história. O senhor não conhece a minha história. É verdade, mas Jesus conhece. Eu quero desafiar você nessa manhã a colocar a sua dor e entregar a sua dor a Jesus. Quero desafiar você nessa manhã a dizer para Jesus que doeu, que machucou, que você derramou lágrimas, que você teve sim um sentimento muito ruim de ira, de revolta, mas que nessa manhã você entrega essa história, esse passado,
essas marcas para Jesus. Entrega para Jesus. Eu acho que a Divina vai cantar aquele Pai, não? Vamos ouvir este hino e coloque-se diante do Senhor nessa manhã, nesta perspectiva de entregar a Ele a dor do seu coração. Eu acabei de falar com meu marido agora. É difícil cantar. Deixa eu me refazer um pouco. A pregação do pastor, a gente riu. Ele é engraçado, né? Mas o Espírito Santo o usou. Aleluia. Ele usa quem ele quer, da maneira dele. Mas essa música nunca ia calhar em cima do que ele pregou. Nós vamos meditar a oração que Jesus nos ensinou, que é para nós. Não sei se vou conseguir cantar. Espera um pouquinho, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Estás
Deus seja louvado. Convidado a nos colocarmos em pé. Mas eu gostaria de orar com você e por você nesta manhã. Deseja colocar a sua dor aos pés de Jesus. Você pode sair do seu lugar, você pode vir aqui à frente, vamos ajoelhar aqui. As dívidas, as dores, as mágoas, nós colocaremos aos pés do Senhor nessa manhã. Pode sair do seu lugar, pode vir à frente. Aqueles a quem o Espírito Santo de Deus tem falado. Aqueles a quem o Espírito Santo de Deus tem tocado. Não saia deste culto, não vá para sua casa, carregando essa dor, essa mágoa. Entregue as suas lágrimas a Jesus nessa manhã. Aleluia, louvado seja o Senhor. Você pode sair, você pode vir. Famílias, casais, homens, mulheres, crianças, adolescentes. Você pode vir na frente. Convidar o pastor Marcelo a nos conduzir nessa oração. Talvez alguns casais aqui vivendo alguma dificuldade, uma crise. Talvez pais que não falam com os filhos, filhos que não falam com os pais. Um tempo de cura, entregando as nossas dores ao Senhor Jesus nessa manhã. Convidar você, se você puder se ajoelhar, vamos todos nos ajoelhar na presença do Senhor. Senhor Deus, Pai querido, Deus de graça e Deus de grande poder. Deus eterno, quando nós ouvimos a Tua palavra, os nossos corações se enchiam como na estrada de Emaús, Senhor Deus. Pai, uma grande alegria no nosso coração, a certeza, Deus eterno, de que o Senhor, o próprio Jesus, Pai, de uma forma muito especial, ouvimos a Tua voz e apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar. Pai querido, há tanto em nós que necessita ser mudado. Senhor, não há como negar que quando a Tua palavra é exposta, Senhor Deus, toda a fragilidade das nossas vidas também é colocada, Deus eterno, à nossa própria vista. Não há como negar, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor se moveu em nossos corações. Não há como negar, Senhor Deus, que há decisões que nós precisamos tomar. Sabemos que precisamos ser curados, Senhor Deus. Pai, na correria da vida, nas guerras que o próprio inimigo coloca diante de nós e que a própria vida também coloca, às vezes, Pai eterno, achamos que estamos cheios de razão, mas nos esquecemos, Pai eterno, que o Senhor deixou um manual, que o Senhor deixou algo escrito que permanece para sempre. Veremos, Pai eterno, a natureza que o Senhor criou passar. Terra, céu, mar já não existirá mais, mas a Tua palavra, esta que mais uma vez corta os nossos corações, essa que mais uma vez nos leva, Senhor Deus, diante do Teu trono para dizer: cura as nossas vidas. Amém. Restaura, Pai eterno, o nosso caráter. Restaura, Senhor Deus, o relacionamento dentro das nossas casas. Restaura, Senhor Deus, a nossa vida com o Senhor. Restaura, Senhor Deus, o relacionamento com as pessoas que estão
mensagem: se nos relacionamos, nos feriremos, Senhor Deus. Somos falhos. Mas, ó Pai, sobre aquelas falhas que agora o Espírito Santo nos traz ao coração, por causa da Tua própria palavra, da ministração do anjo da igreja, não há como negar, Deus eterno, que hoje nós precisamos primeiramente ao Senhor. E por isso, Pai, através do sacrifício do Teu Filho amado, nós queremos dizer: Senhor, aqueles pecados que nós já são praticamente de estimação, porque há muito nós não confessamos, há muito nós não tratamos, e às vezes até mesmo já achamos que não é mais pecado. Nesse momento, confessamos diante do Teu altar. Confessamos, Pai eterno, a nossa fragilidade. Confessamos, Senhor Deus, a nossa falta de paciência. Confessamos, Senhor Deus, os nossos julgamentos que vêm destruindo os nossos lares. Pai eterno, confessamos que quantas vezes a nossa vida é guiada por rancor, amargura, por ódio, pela própria ausência do perdão. Mas declaramos que quem dirige a nossa vida é o Senhor. Por isso, Deus, esvazia os nossos corações de tudo aquilo que não lhe agrada. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, purifica a nossa vida. Pai, que possam sair de nós mananciais de águas vivas. Ah, Deus eterno, quebra-nos e faz-nos de novo, Senhor Deus. Pai, não permita que o nosso orgulho, não permita, Pai eterno, que os nossos medos e temores venham nos impedir de nos quebrarmos diante do Senhor. Que caia por terra, ó Deus, todo o intento, tudo que se levanta para tentar, ó Deus, impedir-nos de ouvir a Tua voz, impedir-nos de curar, de apresentar a nossa família para ser curada. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos: Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Redentor que vive e viverá por toda a eternidade. Quebra a nossa vida, nos leva mais uma vez à casa do oleiro, para sermos moldados. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós queremos apresentar as nossas famílias em Teu altar. Mágoas que se arrastam por anos, angústias que nunca foram tratadas. Ah, Pai, eu imagino quantas pessoas têm carregado fardos que o Senhor já levou na cruz. Quantas pessoas têm carregado, Deus eterno, uma bagagem que tem colocado presos em calabouços. Pessoas que têm sido açoitadas, têm seus ossos envelhecidos, porque não conseguem, Deus eterno, dizer: Jesus, me perdoa. Não conseguem dizer: meu irmão, me perdoa. Não conseguem viver o perdão de Cristo Jesus. Deus eterno, tira de nossa vida tudo aquilo que está atrapalhando os nossos relacionamentos. E nós deixamos uma porta aberta, Senhor Deus, para dizer: estamos dispostos, mesmo que seja eu que esteja atrapalhando o meu relacionamento, muda a minha vida. Amém. Muda a minha vida, Senhor. Eu sei, Pai eterno, que nós somos muito bons em falar que os outros falham, mas nós queremos dizer: muda a minha vida, para que a minha história seja uma história conduzida pelo Senhor. Amém. Toma as famílias diante do Teu altar. Cura, Senhor, as nossas famílias. Sara a nossa terra. Nos dê a verdadeira paz que excede todo o entendimento. Nos ajuda a sermos ministros. E que a palavra dita esta manhã venhamos a ministrar durante toda a semana, na vida das nossas esposas, dos nossos filhos, dos nossos maridos. Pai, em nome do Senhor Jesus, e que todas as vezes que o mesmo pecado que nos atormentou bater a nossa porta, nós possamos dizer que a nossa porta só é aberta para Jesus. E
Porque as nossas vidas, Pai, nós temos um compromisso com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que muda e aquele que transforma a história da nossa família. Que o teu poder, a tua graça, o teu amor esteja sobre todos esses que agora dobram os seus joelhos, e aqueles que não conseguem dobrar os seus joelhos, mas cuja alma estão com o rosto em terra. Abençoa em nome de Jesus. Amém. E amém.